Eita, Deus! Cumprimento esse irmão, papai do Senhor. Amém! Oh, glória. Cumprimento esse irmão, papai do Senhor. Amém! Aleluia. Quantos aqui estão felizes? Oh, glória. Aleluia. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, Bora aprender um pouquinho, né? versículo de número 7. Palavra oficial. Oh, glória. Tava nem aqui. Você não deu palavra oficial esse. Eita, Jesus! Oh, glória. Comprou, Jesus? É forte, Michel. Ele deu 5 Enquanto você procura, eu vou me apresentar. Eu me chamo Pastor Daniel, congrego na Igreja Pentecostal Sinais de Cristo. Fui consagrado pastor, tinha 20 anos, estou com 26, né? Então, 6 anos já levando pancada, né? Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Oh, glória. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Pode sentar, pode sentar. Dê uma salva de palma para Jesus. Você pode me ajudar? Oh, glória. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó. Este tesouro que você carrega é o motivo de você ser tão perseguido. Aleluia! Para a gente entender esse versículo aqui, eu queria que vocês voltassem um pouco na história comigo, amém? Eu vou contar uma história para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Hoje é o primeiro elo da campanha, né? Eu vim pensando que era o último, profeta. Eu só sou chamado para o último elo. Aí quando eu cheguei aqui, eu escutei o irmão falando que é o primeiro dia, eu olhei para a pastora, Deus trocou, né? É forte. Então, no primeiro dia da campanha, você precisa entender o porquê que o tema é esse. Porquê que o versículo que Deus colocou é esse. Como primeiro pregador da campanha, minha missão é te orientar na campanha, né? Então eu quero que você volte um pouco na história comigo. Quando nada tinha sido feito ainda, surge um sonho no coração do pai. E o pai começa a criar. E quando o pai começa no ato da criação, é tão lindo, porque pra gente é de baixo pra cima. Só que pra ele, oh glória, pra gente é de baixo pra cima. Só que pra ele, começou de cima pra baixo. Ele começa criando a hierarquia angelical, anjo, serafim, querubim e por último arcanjo. Ele começa criando todo o corpo celestial, depois passa para o segundo céu, cósmico, que é onde ele começa a criar constelação, galáxia, onde ele começa a colocar ordem nas estrelas. Só que por último vem aí Gênesis 1, e criou Deus os céus e a terra. Só que acontece algo lá em cima, porque os anjos tinham livre-arbítrio. O anjo tinha o quê? Livre-arbítrio. Presta bem atenção. Anjo tinha livre? Ezequiel 28 vai dizer que um desses anjos tem livre-arbítrio para caminhar no meio das pedras afogueadas, no meio do jardim do Éden. Esse anjo recebe um cargo diferenciado. Seu nome, Lúcifer. Seu cargo, querubim ungido da guarda. Era ele o responsável pela adoração dos anjos. Esse anjo também recebe autoridade sobre 1/3 dos anjos que está lá em cima. Esse anjo tem a essência da adoração e a responsabilidade do louvor. Tem alguém pegando essa palavra aqui? É o anjo mais bem trabalhado por Deus. É o anjo mais bem detalhado. Porque mesmo sendo querubim, é considerado querubim ungido da guarda. Lúcifer foi criado no céu, conhecia todos lá em cima. Porém, só esqueceu de uma coisa. Fala para quem está do teu lado, o que ele esqueceu? Diga o que, pastor? Lúcifer esqueceu, pastor, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus escuta não só a voz que sai da tua boca, mas Ele também escuta o coração. E a Bíblia
diz que esse anjo não precisou nem falar, foi o coração. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, colocarei o meu trono acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Serei o quê? Semelhante. Pega na mão desse crente que está do lado e diga: guarda essa palavra. Semelhante. Qual palavra? Peraí. Pastor, ele não era o mais bonito? Não era o mais belo dentre os anjos? Só não era semelhante. Ah, ninguém pegou, vou repetir. Ele era o anjo mais bonito lá em cima. Era o anjo mais belo. Só não era semelhante. Vou desenhar para os irmãos pegar. Ele não era semelhante. Pecou no corpo eterno. É condenado agora a sair dos céus e com ele um terço. Imagina a tristeza no coração do Pai agora. O anjo mais bem trabalhado. O anjo que ele deu sabedoria. Ele não perdeu a sabedoria. A sabedoria se corrompeu. É diferente. O diabo é sábio. Olha que interessante. Quando ele cai, a terra fica sem forma aí. Um terço de anjo caindo ao mesmo tempo na terra tira ela do globo centro. A terra de Gênesis verso 1, que era perfeita, agora vem o 2, que está sem forma e vazia. E agora há treva sobre a face do abismo. Só que no meio desse cenário caótico surge o Espírito Santo, já pairando sobre as águas. A pergunta que eu faço é: o que é que o Espírito Santo está fazendo, se movendo? Os demônios caíram nas águas. A palavra pairar significa proteger. Então, se o Espírito está protegendo sobre as águas, está garantido que os que caíram não atrapalhem o ato da criação. Porque eu não sei se você percebeu, mas Deus ainda comanda o universo. O Espírito Santo ainda age antes de você perceber. É nesse momento que, como os que caíram não pode sair porque o Espírito está guardando, surge no coração do Pai outro desejo. E se eu criar de novo? Só que dessa vez esse que eu vou criar vai ser como se fosse um cofre, profeta. Por que, pastor? Porque dentro dele colocar um tesouro. Não, só dois irmãos pegou. Esse que eu vou criar vai ter um compartimento dentro dele. Sabe aquele vazio que você sentia? Pois é. Um espaço que Deus deixou dentro de você só para Ele. É nesse momento que sai Deus agora. Passa o primeiro, o segundo e chega no terceiro céu. De cima para baixo. Quando ele chega na terra, ele vai num certo rio Jordão. Lembra o rio que na mão mergulha e tem o que lá dentro? Barro. Tem o que lá dentro? Barro. A mão que nunca tocou em nada, porque tudo que ele fez foi com a voz. Agora vai pegar um punhado de barro. Forma o ser humano. E a primeira reunião da Trindade acontece em Gênesis 1:26. Porque o Pai está olhando para a criação que não parece com nada, não é semelhante a nada. Ele olha para o Filho e para o Espírito, e numa reunião rápida fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lúcifer disse: subirei ao céu e serei semelhante. Aí Deus derruba ele. E um ser humano cheio de defeito, cheio de pecado, numa reunião rápida a Trindade olha um pro outro e diz: e agora o projeto? Façamos o homem a nossa imagem, vai parecer com a gente, e a nossa semelhança. Irmão, eu não sei se você percebeu, mas agora você vai entender o porquê que é tão pisado, porquê que é tão perseguido. Tem muitos aqui que quando entram na igreja olham para a primeira oração e dizem assim: Deus, por quê? Eu não tenho nada, tenho onde cair vivo quando estou morto.
E por que é que eu passo por isso tudo? É simples, você é semelhante. O diabo, quando olha para você, ele não vê esse rostinho bonitinho que chega se arrastando na igreja. O diabo, quando olha para você, ele não vê esse rostinho bonitinho que está com medo de chorar para não morrar a Mary Kay. O diabo, quando olha para você, ele vê a frase do Gênesis 1. Eu não fui, mas ela é. Eu não pude, mas ela foi. Aí o demônio olha para você e diz assim, como assim? É porque eu era o mais bonito, mas nunca fui semelhante. Aí vem essa irmã cheia de pecado, cheia de defeito, que todo culto se reconcilia. E Deus olha para ela e diz, é a minha semelhança. Por isso que o inferno te afronta tanto. Foi por causa dessa frase que o diabo agora tem um plano. Ele tem o quê? E se eu atrapalhar a criação? E se eu afastar a criação do Criador? E o plano até começa bem. Porque ele agora fica zanzando de um lado para o outro, pastor, pensando como vai entrar no Éden. E não é que ele encontra um corpo emprestado. Profeta, não é que ele encontra um corpo emprestado. Você acha que o diabo vai entrar no Éden usando o corpo dele? O diabo tem sabedoria. O diabo tem o quê? Sabedoria. Ele não vai aparecer com um tridente na mão e 2 chifres, não. Vai ser bem bonitinho. Ele vai aparecer como a tua tentação deseja. Meu Deus. Como assim, pastor? Você lembra quando um profeta se levanta, é usado por Deus para falar para um jovem solteiro que ele vai ter uma varoa? Deus disse, você vai receber uma varoa. Aí o diabo escuta, a igreja escuta, os anjos escutam. O diabo não precisa te paralisar. O diabo não precisa tentar te enganar várias vezes. Ele só precisa de uma palavra parecida com a que já foi liberada por Deus. Ele não precisa inventar grandes coisas. Ele só precisa de uma palavra parecida com a que Deus já liberou. Porque se o diabo te enganar, você para sozinho. Aleluia! Tem alguém pegando isso aqui? Aí olha o que está acontecendo. O diabo, sabendo que não pode entrar com o corpo dele, acontece agora o primeiro exorcismo da Bíblia. Ele incorpora na cobra. E a cobra vai falar com quem? Tem 2 personagens no jardim. E a cobra conversa com quem? Aí a irmã olha para mim e fala assim, o pastor vai já bater. É não. Olha que interessante. Adão e Eva estão no jardim, mas a cobra só fala com a Eva. Por quê? Porque o homem vai pelo que vê, a mulher pelo que ouve. Ah, só uma pergunta. Se a cobra aparece para Adão, Adão sabia que animal não fala, porque foi ele que nomeou os animais. Só que a Eva não sabia. Tanto é que o diabo, ele não só começa a puxar assunto, como ele conversa. E a conversa foi mais ou menos essa. Bom dia. Tu é livre? Eva olhou e disse, sou. Come aquela fruta. Não posso, porque Deus disse que se a gente comer, a gente... Então você não é livre. Porque se fosse livre, comeria do que quiser. Você percebeu aí? Como ele não precisa inventar grande coisa, só precisa de algo parecido. É nesse momento, profeta. Distorce a verdade, ele é o pai da mentira. É nesse momento que Eva nem se tocou, que ela já era igual a Deus. Ela come, ela entrega o marido come. Deus sabe de tudo, sim ou não? Sim. Deus está vendo tudo, sim ou não? Sim. Mas essa é a parte interessante, Deus não aparece. Deus está vendo a cena toda, mas não atrapalha. Deus está sabendo de tudo que está acontecendo, mas não chega na hora. Depois que o casal come, se toca que estão nu, aí vem a voz, andando pelo jardim. Adão, Eva, aonde vocês estão? Por que se esconderam de mim? Aí sabe o que é lindo, irmã? Deus sabe ou não sabe onde o casal está? Essa é a parte interessante.
Por que Deus, em vez de ir direto na árvore, fica andando pelo jardim gritando? Porque Deus sabe aonde você está. Ele está esperando você se tocar. Que aonde você se escondeu é o lugar errado para estar. Eu te entreguei o jardim, você está atrás da árvore. Senhor, mas é porque a gente estava nu. Aí Deus, sabendo de tudo, pergunta de novo: quem disse que você estava nu? Quem disse que você estava nu? Não, aí ele começa a se explicar, porque todo errado se explica. O justo abaixa a cabeça, todo errado se justifica. Aí Adão começa, vira uma roda, porque Deus pergunta: quem disse que você estava nu? Aí ele fala assim: ó, a mulher que tu me deu. Aí a mulher fala assim: vai cobra. Aí a cobra diz assim: ó, a culpa é deles. Por que a culpa é deles? Porque o diabo não te força a pecar, ele te apresenta o pecado. Você pega se quiser. Tem alguém pegando essa palavra aqui? Deus poderia ter dito: agora vou destruir vocês e criar uma nova Eva, um novo Adão. Deus poderia ter olhado e ter dito: quem pegou foi vocês, não fui eu, se vira. Só que a Bíblia diz que Deus vai lá e faz roupa. Ninguém pegou. Vou falar pro pastor que ele está mais ligado. Pastor, acabaram de pecar, acabaram de se justificar. Deus poderia ter dito: não quero mais vocês, vou fazer outro casal. Só que a Bíblia diz que Deus faz roupa. Por quê? Porque o cuidado de Deus não é medido no pecado que você cometeu. Só que agora eu quero te apresentar uma das missões mais lindas da Bíblia Sagrada. Porque a missão que começou no Gênesis está até hoje. Glória a Deus! Pastor, me prova! Sim. Porque nesse momento começa uma das missões mais lindas. Deus agora começa a tentar trazer de volta a criação que um dia foi dele. Deus agora vai tentar trazer de volta o ser humano que era dele. De Gênesis a Malaquias, você vai ver Deus tentando, Deus se apresentando para o ser humano, Deus tentando trazer de volta. Deus começa a procurar um amigo no meio. Pense numa coisa difícil, é Deus arranjar um amigo. É verdade. Só que ele encontra alguns. De vez em quando Deus olha na terra e encontra um Abraão. Aqui a Flá ele encontra um Jacó. Glória a Deus. De vez em quando, irmão, ele procurando, ele encontra um Isaac. Só que ele começa a procurar e ele acha um amigo. E é interessante que esse amigo é o mais doido da Bíblia. Porque para ser amigo de Deus não pode ser normal. Pode não. A irmã pegou. Vou falar de novo. Para ser amigo de Deus, profeta, não pode ser normal. Porque Deus às vezes vai te pedir coisas que não gira muito bem. Para esse amigo, o amigo disse: Deus, o povo está com sede. Ele conversa com a pedra. Levanta a mão que o mar abre. Às vezes Deus vai pedir coisas que se você for muito normal, você não vai fazer. Eu falo para quem está do outro lado: quanto mais doido você for, mais de Deus você vai entender. Aleluia! Deus vai tentando trazer de volta a criação que era dele. Deus vai tentando, Deus vai tratando, Deus vai cuidando. Tanto é que um dos momentos que Deus mais demonstra o amor que Ele tem é no deserto. Lembra quando o povo sai do Egito? Primeira reunião, Moisés aparece para Deus e diz assim: Senhor, precisamos conversar. O que foi, Moisés? Temos alguns problemas aqui para alinhar. E qual é o primeiro problema, Moisés? Porque assim, Senhor, a gente está no deserto. Só vai pegar quem está ligado. A gente está no deserto. A gente está onde? Deserto. Pastor, mas no deserto não tem mercearia. No deserto não tem padaria. O povo está com fome. Aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o problema está resolvido. Por que, Senhor? Porque eu já tenho a padaria no céu. Os anjos vão entregar pão. Segundo problema, Senhor. Qual é o segundo problema, Moisés? É que assim, não tem sombra no deserto. E é um calor insuportável. Moisés, olha para cima. Ainda pegou não. Olha para cima. Quando Moisés olha para cima, o que é que você está vendo, Moisés? Uma nuvem, Senhor.
Grava bem, é o primeiro ar-condicionado da história. Por que, Senhor? Porque a nuvem vai refrigerar vocês durante o dia. Senhor, terceiro problema. Ou o povo para ter problema, né? Terceiro problema, Senhor. Qual foi, Moisés? É porque assim, o calor que faz de dia é o frio à noite. Moisés, fica tranquilo. A mesma nuvem que vai refrigerar durante o dia vai aquecer durante a noite. Senhor, o povo está com sede. Conversa com a pedra. Ela dá água. Perceba que Deus vai mostrando o amor dele conforme o povo precisa. Só que agora a gente tem um problema. Diga qual, pastor? Quanto mais Deus se aproxima, mais o povo se afasta. Até que Deus perde a paciência, irmão. E olha para Moisés e fala assim: Moisés, chega. O que foi, Senhor? Fica aqui, eu mato o povo e faço de você um novo povo. Antes que a palavra descesse para o coração, Moisés olhou e disse: se for para matar o povo, risca o meu nome do teu livro. Moisés, eu não posso. Por que não pode? Porque você é o único que me obedece. Você é o único que me escuta. Você é o único amigo que eu tenho aqui, Moisés. Eu não posso. Mas vamos fazer o seguinte: por causa de você, diga o povo que marche, vai. Ah, não. Tem parente seu que só não foi pro Belo ainda, porque você tem intimidade. Tem pessoas que você está orando que só não desceu a sepultura ainda, porque Deus está dizendo: não posso. Por quê? Porque você é a única que fala comigo da tua casa. Você é o único pilar da tua residência. Aleluia! Deus vai procurando amigo. Deus vai procurando o quê? Aí mesmo quando ele encontra, ele vai encontrar no meio um perturbado aqui, um doido acolá, ele vai achando. Só que no livro de Malaquias, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para o povo e disse: já que vocês não me querem, já que vocês não me aceitam, eu vou embora. Por que, Deus? Porque Deus não vai disputar espaço dentro de você. Ou é Deus, ou é a tentação. Ou é Deus, ou é o palavrão. Ou é Deus, ou é o diabo. Os dois não dá. Porque Deus não aceita te dividir com ninguém. Deus não fez dois espaços dentro de você. Deus fez um. E nesse espaço só cabe um. É nesse momento que a Bíblia vai dizer que Deus pega o Espírito Santo e sobe de novo. E quando sobe, quem já viu aquela folha branca que divide o Velho do Novo Testamento? Ali é 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos sem ninguém ouvir um assim diz o Senhor. 400 anos sem se levantar um profeta na terra. 400 anos sem o povo sentir a presença do Espírito Santo. É nesse momento que o diabo faz festa. O diabo faz o quê? Diga, por quê, pastor? Não, só faltou não perguntar. Porque o diabo está comemorando, porque todo homem que Deus levanta, ele derruba. Já viu isso na Bíblia? Deus levanta Abraão, e não é que o pai Abraão cai na mentira. Aí Deus levanta Moisés, não é que o Moisés assassina o homem. Aí Deus levanta Davi. Deus olha para ele e diz assim: vou fazer um segundo meu coração. E não é que até o segundo coração de Deus cai duplamente. E além de matar, ainda cai no adultério. Aí Deus olha e diz: não, eu agora vou, pastor, vou fazer diferente. Vou fazer um que vai ter sabedoria. E não é que o homem mais sábio cai também? Porque a glória é dele. Aí Deus olhou e disse: vou fazer um que tem força. Esse não vai ter sabedoria, não vai ser segundo o meu coração, mas ele vai ter força. E não é que até o Superman da Bíblia, o Sansão, caiu também. Todo homem que Deus estava levantando, o diabo derrubava de alguma forma. Aí o diabo começa a comemorar: todos que se levantam, eu derrubo. Porque o príncipe desse reino já é o maligno. Então quando ele está comemorando, enquanto na terra o diabo comemora, se ninguém pegar, enquanto na terra o diabo comemora 400 anos de ausência, sai da terra e vamos no céu agora. Deus está sentado no trono e chega um chamado Jesus. Esse Jesus que
chega, ele se apresenta diante do trono e diz: Pai, não vamos desistir deles não, a missão não foi completa. Filho, mas como é que a gente vai fazer? Porque eu já fiz de tudo, eu já desci na Sassa, já desci no monte, já desci na Shekinah, eu já fiz de tudo, mas quanto mais eu me aproximo, mais eles se desviam. Pai, o Senhor desceu e foi perfeita a sua descida, só que eu quero descer também. Você quer descer como? Eu quero descer diferente. Quero descer como eles. Você quer descer como? Quero descer como eles. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade que nós não conhecemos. É por isso que é difícil entender eles. Eu quero descer para entender o ser humano. E qual é a necessidade? Pai, por que aquela moça está chorando? Porque ela tem sede. E o que é sede? Não sei. Porque espírito não tem. Pai, por que aquele rapaz está chorando? Porque ele foi traído. E qual é a dor da traição? Não sei. Pai, por que aquela moça está chorando? Porque ela tem fome. E qual é a dor da fome? A gente não sente fome, filho. Pai, o ser humano tem necessidade que a gente não conhece. Eu quero descer lá para mostrar que é possível passar pela necessidade. Eu quero descer lá para mostrar que é possível resistir à tentação. Eu quero mostrar que é possível ser cheio do Espírito Santo e resistir ao maligno. Eu quero mostrar para eles que ainda é possível o ser humano vir morar com a gente aqui em cima, Pai. Filho, mas para você descer, você é um rei. E todo nascimento de alguém da realeza é anunciado. Oh, glória. Todo nascimento de alguém da realeza é anunciado. A gente precisa anunciar a tua chegada na terra. E não é que Deus encontra um doido pentecostal até o tutano para anunciar o nascimento. O nome desse camarada é Isaías. Qual é o nome dele? Isaías sobe num palanque, no altar, no púlpito, olha para aquela multidão e grita: Eis que a virgem conceberá e dará luz. E o nome do menino será chamado de Emanuel, que significa ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sobre ele estará o perfeito governo. Ele levará sobre si todas as nossas dores e iniquidade. O castigo que nos traz a paz vai estar sobre ele, e pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras, nós seremos salvos. Ele será levado como ovelha muda ao matadouro, mas não abrirá a boca. Na eternidade ele é conhecido como o príncipe da paz. Na igreja ele é conhecido como homem de branco, general de guerra. Aleluia! É nesse momento, diga para quem está do lado, a história virou. Jesus chegou, irmão. E quando Jesus chegou, Jesus começa a entender o ser humano. Porque ele começa fazendo um milagre aqui. Começa a trazer de volta o filho da viúva de Naim. Vai num casamento como convidado, age um problema lá dentro, ele faz a água virar vinho. Ele vai para um culto, vai para outro. E ele começa a entender o ser humano. Porque quando a viúva de Naim está chegando, a Bíblia diz que Jesus chora quando olha para ela, porque ele entendeu a dor que a mãe está sentindo. É por isso que ele olha para ela e diz: não chores. E enquanto ele está dizendo não chores, a mãozinha que nunca para quieta está procurando. E ele, quando encontra o peito do defunto, ele olha para ela e diz: não chores. Fala para quem está do lado: não precisa chorar não. Diga: antes de você chegar, o Pai já preparou tudo. O menino volta. Jesus ele vai olhando, vai entendendo um aqui, vai entendendo o outro ali. Só que a Bíblia diz que ele agora vai entender o que é fome e o que é sede. Porque ele é batizado, ele é o quê? Batizado. E em seguida, é o diabo que leva ele para o deserto? Não. É o ser humano? Não. É a tentação? Não. Quem é que leva? Então significa que existe deserto que não é o diabo que leva? Aí olha só como o diabo é, irmão.
Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando. O diabo aparece na primeira? Não. Ele aparece uma semana? Não. 15 dias? Não. Ele aparece quanto tempo? No último dia, quando Jesus teve fome. E o interessante é que o diabo conhece a palavra. Ele só não consegue interpretar. Mas ele conhece que ele viveu. Aí quando ele aparece com o Salmo 91. Está preparado para dar teu glória agora? Presta bem atenção. O diabo aparece, profeta, com o Salmo 91. O diabo prepara o Salmo 91, vem com ele e já deixa preparado. Quando ele vai tentar Jesus, ele usa o verso 8, se eu não me engano. Ele chega dizendo assim, ó: ei, pega essa pedra aqui e transforma em pão. Não está com fome? Você não veio para cumprir as escrituras? Está escrito. Aí ele olha e fala assim: nem só de pão, mas de toda. Aí o diabo fala assim: pois vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. E leva Jesus no pináculo. E na beirada diz: se joga. Eu sei que tu não vai morrer, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo está com qual salmo? Perceba que o diabo chega para Jesus com um salmo. Aí Jesus vence ele com o Deuteronômio. Não, você não pegou, não, vou desenhar. Jesus venceu o diabo com um livro. Imagina o que você pode fazer com 66. É nesse momento que Jesus ele começa a trazer um aqui, traz outro ali, chama um pescador que está frustrado, chama um cobrador de imposto. E o time de Jesus está top, irmão. O time está o quê? Olha o time de Jesus. O traidor, o que vai negar e que não acredita em nada que ele fala. Quer trocar com Jesus? Imagina você fazer os milagres. Presta atenção nisso aqui, irmão. Imagina você fazer os milagres. A água virou vinho. Aí os irmãos estão comentando: viu, irmã, a água virando vinho? Aí eu tomei olha e disse assim: não, tem que ter explicação. Não, alguma coisa tem. Aí ele fala: a menina não morreu. A menina o quê? Não morreu. Apenas dorme. Aí vem o Tomé e diz assim: 4 pessoas já disseram que a menina está morta. Se você prestar atenção, 4 pessoas falaram que a menina morreu. Então perceba o time de Jesus. Tem um que não acredita em nada do que ele fala. Verdade, é o time dele. Aí tem o zagueiro, profeta. Zagueiro. Porque o que não acredita em nada é só o meio campo. E aí eu não entendo nada de Passa do meio campo. Fala como se entendesse. Aí olha só, o atacante do time, profeta, o capitão, o Pedro. Quebra a perna de todo mundo. Eu tô achando que a igreja conhece o Pedro. Pedro é aquele discípulo que faz Jesus passar vergonha. Pedro é o que faz Jesus passar vergonha. Pedro é um discípulo que não consegue se controlar. É o mais repreendido do ministério. Pode prestar atenção. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus só chama a atenção do Pedro. Quer ver? Quem foi chamado de Satanás, dos 12? Quem foi repreendido? Perceba que tudo é ele, né? Pedro faz Jesus passar vergonha aonde, pastor? Primeira vez, diga primeira vez. Jesus vai fazer um culto, pastor, dentro da casa. Aí no meio do culto ele vai lavar os pés. Aí ele está lavando, ele lava o pé do Judas, o pé do Tomé, o pé do Tiago. Está uma bênção o culto espiritual. Quando chega no pé do Pedro, Pedro puxa o pé para trás. Jesus toma aquele susto, olhou para ele e disse: que é isso, Pedro? Aí ele: no meu pé o senhor não toca. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, Pedro. Aí é nesse momento
começa a refletir. Aí Pedro coloca um pé, coloca o outro e joga os dois braços. Aí Jesus olhou para ele e disse: que é isso, Pedro? Você não sabe o que é? Lava só meus pés não, porque não é só os pés que vai eu pecar não. Me lava logo por completo. Me lava logo por inteiro. Pedro é o que mais erra, mas é o que mais tenta acertar. Segunda vez que Pedro faz Jesus passar vergonha. Alguém lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus parou e disse: alguém me tocou. Quem é o primeiro a perguntar? Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, não sei nem como é que eu vou dizer. A multidão te aperta, te oprime, e o Senhor ainda pergunta: quem tocou? Se fosse eu, qual é o nome do profeta? Leu, se fosse eu, tinha dito: Pedro, pega. Que é isso? Carta ministerial, pode ir. Abençoado. Só que Jesus tem uma coisa que a gente não tem: paciência. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aí o Pedro está aqui, ó. Que é virtude? Cheio de dúvida. Pelo menos pergunta. Pedro é o que mais erra, mas é o que mais tenta Acertar. Aí olha que interessante. A terceira vez que Pedro faz Jesus passar vergonha. Alguém sabe dizer? Sobre as águas? Não. Na orelha do soldado. Pedro está andando 3 anos e meio com Jesus. Quantos anos? Pedro já era para ser diácono. Pedro já era para ser quase presbítero do ministério. Está 3 anos e meio, dormindo e acordando, vendo milagre, sendo doutrinado. A doutrina de Pedro não é uma vez na semana, é todo dia. Aí quando a gente pensa que o Pedro vai acertar, Pedro é aquele discípulo que quando entra na carne, ó, tem irmão pegando. Pedro é um discípulo que quando entra, ele está no espírito aqui, ó, está na intercessão. Mas quando entrou na carne, puxa uma espada e tora a orelha do soldado. É nesse momento que esse time agora está vendo milagre, está vendo prodígio, está vendo maravilha. Só que a gente vai agora para a última ceia. A gente vai para onde? E é na última ceia que eu encontro agora. Estou caminhando para o fim. A gente encontra agora um sentimento que Jesus teve na ceia. Jesus acorda naquele dia angustiado. Jesus acorda naquele dia melancólico. Jesus não está muito bem naquele dia. Os discípulos estão estranhando ele. Aí é nesse momento que na última ceia Jesus está olhando de um por um. Pastor, qual é o sentimento que Jesus está tendo? Repita comigo: saudade. Fala para quem está do lado, ele está com saudade. Porque ele sabe que é a última vez que ele vai comer com os discípulos. Ele está olhando e ele está vendo como é que ele ganhou cada um. Lembra do Pedro? Quando eu cheguei lá no lago de Genezaré, quando ele estava frustrado, eu disse: me presta teu barco. E ele começou a contar a história. E eu disse: lança a rede para o lado direito. Ganhei ele, ganhei os outros 2. Lembra quando eu fui pagar o boleto e o Levi, ele estava lá carimbando? Aí eu olhei para ele e eu disse assim: ó, Levi, me segue. E quando ele começou a me seguir, está aqui hoje Mateus sentado. E ele vai lembrando como ganhou. E dos 12 tem um que me marca. É o Natanael. Como é o nome dele? Porque o chamado de Natanael é interessante. Porque Natanael, quando ele chega para Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: ó, eu te vi embaixo da figueira. Glória a Deus! Tem muita gente que vê essa parte e fica: como assim? Não entendi. É simples. Natanael tem a mesma idade de Jesus. Lembra quando Jesus nasceu? Os meninos foram perseguidos? A mãe de Natanael coloca ele embaixo da figueira e faz uma oração: Senhor, se o Senhor guardar meu filho, ele vai caminhar contigo. 30 anos depois, aparece Jesus para Natanael dizendo: eis, ninguém te viu embaixo da figueira, mas eu vi. E olha
só onde Natanael está 30 anos depois. Caminhando com Jesus. Aí Jesus está na última assim, olhando, e quando termina, ele está olhando, pastor, ele está olhando para todo mundo. Aí ele não aguenta, ele solta. Alguém aqui vai me trair. Aí fica aquele clima pesado. Todo mundo acha que é o Pedro. Posso pegar esse aqui? Diga por quê? Porque traidor não tem cara de traidor. Todo mundo acha que o traidor vai ser o Pedro, que é o que mais é chamado a atenção. É o que mais erra. É o que mais é cobrado. Só que o traidor é silencioso. Traidor não chega dizendo que é traidor. Caladinho. Traidor se enturma com todo mundo e ninguém sabe quem é ele. Porque enquanto está todo mundo mirando no Pedro, o traidor está do lado. Fala para quem está do teu lado, não julga o Pedro. Judas também está caminhando contigo. Tem muita gente focando no Pedro e esquecendo do Judas. Aí quando está todo mundo olhando pro Pedro, Quer saber ler? Pedro olha, os maridos vão entender. Os maridos vão pegar. Sabe quando a esposa fala no olhar? Sim. Pedro olhou para João. Pedro olhou para João, porque João está do lado de Jesus. O clima está pesado e ele fala assim, ó. Pergunta. Aí João olha para Jesus. Quem é, mestre? Aí Jesus diz assim, o traidor, preste bem atenção, é o que pega o pão da minha mão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você estivesse na mesa, você pegava o pão? Eu não pegava. Jesus acabou de dizer, pastor, o traidor que pega o pão. O senhor pegava? Fala baixinho para quem está do lado. O Judas pegou. Só que eu não vou bater no Judas. Eu vou explicar o porquê ele pegou. Posso? Já foi num culto onde o corpo do irmão está na igreja. Aí quem está dirigindo o culto grita assim, irmão, quem vai para o céu dá aleluia. A igreja toda em uma só voz grita aleluia. Aí o mesmo irmão fala, quem vai para o inferno da glória? Aí um irmão, no meio da multidão grita glória, porque não entendeu. Porque o corpo está no culto, mas a cabeça está fora. Assim é o Judas. O corpo está na ceia. O corpo está na ceia, mas a mente está no sinédrio. Quando Pedro se toca, Jesus está estendendo, ele acha que é para pegar. Quando ele pega, Jesus disse, o que tem que fazer, faça logo. Judas nem para mentir, não tem nada para fazer não. Ele se levanta e sai. A matemática de Deus é uma das mais lindas que tem. Vamos fazer comigo? Tem 12 discípulos na ceia. Quantos discípulos? 12. Sai um, fica quantos? 11. Mas no Getsemane só chega 3. Pedro, Tiago e João. Aonde foi parar os outros? É o céu te orientando nessa noite. Quando você estiver no auge, tem a multidão. Quando estiver na ceia, tem 12. Mas quando precisar de oração, tem 3. E detalhe, depois da oração, quando for para a cruz, só fica um. Desse jeito. É bem estreitinho. Jesus olhou para os 3 que foram com ele para o Getsemane e disseram, pessoal, preciso de oração, vocês oram por mim? Ora aqui por mim. Só que a gente tem um problema aqui. Os discípulos não sabem orar. Lembra quando o discípulo vai cobrar Jesus? Jesus, por que os discípulos de João oram e a gente não? Aí Jesus diz assim, por que vocês querem aprender a orar se eu sou a oração de vocês? Mas já que vocês querem tanto orar, vou ensinar. Pai Nosso. Olha aí. A única oração que os discípulos conhecem, pastor, é o Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, mesmo que você faça ela lenta, só dura 1 minuto. Só dura quanto tempo? 1 minuto. Aí os 3 olham um para o outro, Jesus se afastou para orar e ele disse, a única oração que a gente sabe, profeta, é o Pai Nosso. Então vamos fazer. 1 minuto depois a oração acaba. Os 3 agora ficam de madrugada, sentados, esperando
A oração de Jesus é 1 hora, 59 minutos a mais que o deles. Entendeu agora por que os 3 dormiu? É nesse momento que os 3, de tanto esperar, dormem. Aí Jesus chega no Getsemane, vai orar. E quando ele vai orar, ele se dobra e acontece uma reunião ali. Diabo não atrapalha, o céu não ajuda. A decisão é dele. Jesus, quando ora, ele começa a oração dele falando assim, ó: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. É nessa frase que o inferno comemora. Porque o diabo, pastor, começa a olhar aquela frase e dizer assim, ó: estão vendo? É o Filho de Deus negando que é Filho de Deus. Ele não vai aguentar. Ele não vai suportar. É muita pressão para ele. Só que o diabo esqueceu de uma coisa. De o quê? Na oração de Jesus tem uma vírgula. E quem já estudou aqui no Fundamental sabe que na língua portuguesa a vírgula serve para respirar. Se tem uma vírgula na oração e a vírgula serve para respirar, é porque tem continuidade. Jesus respira e dá continuidade, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Jesus vai orar como um gatinho, mas se levanta como um leão. Lembra que ele estava angustiado? Lembra que ele estava com medo? Se ajoelhou com medo, se ajoelhou angustiado, se ajoelhou tremendo. A pressão foi tão grande que ele suou sangue. E para um corpo humano suar sangue vai muito além, porque quando a pressão está muito grande, o coração começa a bombear 7 vezes mais que o normal. Bombeando 7 vezes mais do que o normal, o sangue começa a percorrer, a adrenalina começa a percorrer. E é nesse momento que, quando a adrenalina percorre o corpo, o sangue tenta sair por algum lugar e causa derrame. Causa o quê? Quando a sentença sai, ele é condenado a 39 chicotadas, 40 menos 1. O chicote que é usado para ele se chama azorrague. 12 tiras de couro. 6 tiras tem ferro, ganchos. E as outras 6 tem pedaços de osso de carneiro quebrado. Jesus leva 39 chicotadas. 39 vezes 12, Jesus já tem 480 cortes no corpo. Pergunta para quem está do teu lado: tá doendo, crente? Jesus já tem 480 cortes pelo corpo. O sangue vai se esvaindo. É colocado sobre ele um pano vermelho. Ele passa a noite toda com aquele pano. O sangue seca. E a primeira coisa que fazem quando encontram Jesus, pastor, é puxar o pano. Imagina 480 curativos sendo puxado de uma vez. A dor que ele suportou por sua causa. Colocam uma coroa de espinho e usam um pedaço de ripa para bater ali. É nesse momento que o sofrimento dói. Jesus é levado até o Gólgota. Chegando no Gólgota, ele é colocado no madeiro. E quando ele é colocado no madeiro, é nesse momento que está céus e inferno assistindo aquela cena. Vou contar baixinho para você. Vou falar baixinho aqui. Sabe quem estava na multidão? O Jair era a filha dele. Sabe quem estava lá? A viúva de Naim, o filho dela. A multidão que Jesus alimentou. Estava todo mundo lá. Jerusalém inteira estava lá. E é nesse momento que Jerusalém está assistindo, Israel está vendo que aconteceu algo sobrenatural. Fica de pé. Lembra da missão? Jesus está aqui na cruz. Aí o diabo entra no ladrão da esquerda. Quando ele entra no ladrão da esquerda, pastor, ele olha e diz assim, ó: ei, tu não é rei? Tira nós daqui e desce também. Pergunta para quem está do lado: o Espírito Santo não vai deixar o jogo desigual. Se o diabo entra no que está na esquerda, o Espírito Santo entra no que está na direita. O que está na direita olhou para ele e disse assim: ei, fica quieto aí, porque nós dois merecemos estar aqui, ele não. Rei, ó rei,
Quando ele olha, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus ele lança uma frase. Tetelestai. Está consumado. Está pago. Está pago. Oh, Jesus, obrigado. Está consumado tinha 3 significados. Primeiro significado, não existia cartão de crédito. Fica de pé que eu já vou finalizar. Não existia cartão de crédito naquele tempo. Então quando a pessoa comprava algo a prazo, na última parcela era carimbado. Está consumado, a última parcela foi paga. Foi paga. Segundo significado, o mensageiro do rei ia fazer algo no outro reino. A missão era dada a ele. Quando ele voltava, ele dizia: está consumado. Fui na área do inimigo, voltei, deu certo. Terceiro significado e último, era quando o capitão do exército ia para a guerra. Quando o exército vencia a batalha, ele voltava e dizia: está consumado. Tetelestai. Deu tudo certo. A gente foi na área do inimigo, venceu a batalha e voltou com a vitória. Aí Jesus olhou na cruz e disse: está consumado. Eu fui na área do inimigo, venci a batalha. Está consumado. A última parcela foi paga. Está consumado. Eles não devem mais nada. Jesus morre, irmão. Está preparado para dar o teu melhor glória? Jesus ele morre. A morte procura Jesus em todo o lugar. Não encontra. Ela volta para o inferno e fala: Satanás, não encontrei ele. Mas e o corpo? O corpo está lá ainda. O inferno começa a comemorar. O inferno comemora, irmã. Ele é dono da vida. É sexta-feira, o inferno comemora. É sábado, o inferno comemora. A morte procurou Jesus em todo canto e não encontrou. Na terra não está, que a morte procurou. Para o céu não foi, porque só vai em Atos 1. O inferno não está, porque é santo. Aonde foi parar Jesus? Aleluia. Aonde foi parar Jesus? O inferno é claro ou é escuro? Oh, glória. É claro ou escuro? Então imagina a cena comigo, os diabos comemorando no lugar escuro. A morte dançando com o diabo, o inferno em festa. Só que de uma hora para outra, o inferno começa a clarear. Os demônios estão batendo palma e eles se abaixam. O diabo orou e disse: se levanta, quem mandou se curvar? E ele: não dá. Não dá por quê? Olha para trás. Dá uma olhadinha para trás. O diabo está de costas, irmão. Quando ele vira, pastor, o diabo está assim, ó. Ele vai no outro e está lá escrito Jeremias. Ele abre a porta de Jeremias: vamos embora, quem és tu, Senhor? Jeremias: eu sou o oleiro, mas você ainda é vaso, Jeremias. Ele vai na outra porta, está lá Daniel orando. Ele diz: Daniel, vamos embora, quem és tu, Senhor? Eu sou o que fechou a boca do leão, Daniel. Vamos embora. É porque no dia que eu te vi lá no Jordão, o Senhor estava com cara de cordeiro. O Senhor abre a porta com o rosto de leão. Salmo de número 24. Jesus está saindo. Ele está chegando nas regiões celestiais. Quando ele chega nas regiões celestiais, os anjos que estão na frente não reconhecem que ele está chegando. Começa a se armar. Quando começa a se armar, os anjos que estão atrás, que receberam a notícia que o pai está voltando, ele olhou e disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternas. Os que estão do lado de fora gritam: por quê? Porque eis que está chegando o Senhor dos Exércitos, Deus forte na batalha. Ele Jesus poderia ter ido direto na sala do Pai. Jesus poderia ter ido direto fazer as moradas. Só que Jesus vai com o Espírito Santo, para a gente finalizar com a passagem que a gente viu. Ele chega no Espírito Santo e diz: Espírito,
Você viu que o diabo me tentou em Mateus 4? Você viu que ele tentou derrubar todo mundo? Ele vai tentar eles. Só que agora é minha noiva. E o que mudou? Agora eu entendo eles. Glória a Deus! De minha vida são meu. Mas Senhor, o que é que eu vou fazer? De Gênesis a Malaquias, o Pai deu continuidade à missão. De Mateus a Atos 1, Jesus dá continuidade à missão. Só que agora a missão cabe para o Espírito. Atos capítulo 2, a igreja estava orando. A igreja estava o quê? Aí enquanto a igreja diz, vem Espírito, Jesus está olhando e diz, vai Espírito. Vem Espírito, vai Espírito. Só que o Espírito é conquistado. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio um vento impetuoso, como de um som, encheu a casa onde todos estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eu falasse, e todos foram cheios, 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 cheios. Aleluia! Amém! Quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos receber essa palavra nesta noite. Glória a Deus, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos estar intercedendo por você nesta noite, amém? Glória a Deus. Se compara a esperança viva. Pode vir em frente, igreja, amém? Mesmo o Senhor que estava lá, ele está aqui nesse mundo. Ele está descendo a mão. Ele não está mais na cruz. Ele está em nosso meio nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos, amém. Aleluia. Deus. Nessa noite entramos na tua presença, Senhor. Pai querido, que o Senhor derrama a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Jesus amado, Senhor de Israel, esse lugar é o Deus de Deus, meu corpo. Trabalha a oração de cada coração, de cada vida. Ó Deus de Israel, trabalhando o Senhor em cada coração nessa noite, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, meu Deus de você. Espírito Santo de Deus, estenda as tuas mãos, Senhor. Seu amor, ouvimos a tua palavra nessa noite, Senhor. Ouvimos a tua palavra que falou conosco. E agora nós oramos pelos teus filhos, Senhor. Nós oramos pelo teu povo, Senhor. Ele está aqui diante do teu altar nessa noite. Recebe agora, Senhor, os teus filhos em tuas mãos, Senhor. Nós oramos pelos teus filhos, Senhor. E derramar a tua graça, Senhor. Estender as tuas mãos. Pai querido, de qualquer se tem alguém aqui que está enfermo. Se tem alguém enfermo, Senhor, nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade. Porque o Senhor já levou na cruz toda enfermidade, todo mal. E nós oramos agora e repreendemos no teu nome toda enfermidade, toda depressão agora, Senhor. Nós repreendemos agora todo espírito de depressão, toda tentação oprimida, Deus Filho. Venha ser repreendido agora em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Santo Espírito, Perguntar nessa noite.
Tem alguém no nosso meio que quer fazer uma aliança com o Senhor? Tem alguém no nosso meio que quer fazer uma aliança com Deus? Vem aqui na frente. Levanta a sua mão para que nós venhamos orar por você. Tem alguém que está afastado e quer nessa noite renovar diante do Senhor a sua aliança, diante do Senhor. Tem alguém que está afastado de Deus, do Senhor, e quer voltar essa noite para a casa do Senhor. Tem alguém? Tem. Que o Senhor possa te abençoar. Tem alguém que está desigrejado, quer encontrar a igreja. Se você está desigrejado, amém? Você tem essa oportunidade nesta noite. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, amém? Pode voltar para o seu lugar, possa ter vitória em nome de Jesus. Estou avisando. Glória a Deus. Estou vendendo lanche aí fora, os irmãos. R$13. Hein? R$6. Amém. É o que esse lanche aí, amém? Um salgado, um refrigerante para você ajudar no trabalho do Senhor, amém? Glória a Deus. No dia 19, nós vamos ter uma mini vigília aqui de oração, amém? Dia 19 de abril agora. No dia 26 tem um monte. Amém? Sábado tem uma campanha do ciclo de oração. Não perca. E venha da glória em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus mostrava a respeito do Miquel. Deus ele tem algo para fazer com ele lá no lugar que ele está. E Deus quer trabalhar com ele ali e Deus vai fazer, amém? Amém. Então vamos continuar orando por ele para que o Senhor venha dar vitória em nome de Jesus. Por isso o Senhor não permitiu que ele saísse, porque tem algo ainda, tem algo ali para fazer. Deus sabe trabalhar. Foi o que foi pregado aqui essa noite pelo pastor Daniel, amém? Glórias a Deus. Nós não entendemos o que Deus faz, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Daniel, para voltar outras vezes. Quem gostou da mensagem diz amém? Tá muito sabidinho. Quantos gostou da mensagem do pastor Daniel? Quantos quer que ele volte aqui? Glória a Deus. Amém? Vai voltar. Glórias a Deus. O povo aqui é o meio abençoado. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Chamar aqui a Anderson para fazer essa oração. Não, amém? Sai daquele poço de vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E visite o irmão que não está vindo na igreja, deixe só o pastor ou pastora. Não, visite alguém que você notou que está 3 ou 4 pontos que ele não vem. Visite, faça uma ligação, amém? Glórias a Deus. Salve a madrugada do papai do Senhor, amém? Amém! Vamos orar e finalizar esse culto maravilhoso, né? E que acredito que todos estão saindo de posse de suas vitórias, né? Depois de uma palavra maravilhosa, que é a palavra do Senhor. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, graças te damos e te agradecemos, Senhor, porque grandemente o Senhor tem trabalhado, Pai, no meio do teu povo. Pai, eu te agradeço por cada vida que
está. Te agradeço, Senhor, por cada um que aqui está. Não porque eles vieram, Pai, aqui na tua casa, mas porque eles vieram te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Que o teu nome seja glorificado não somente hoje, não somente aqui, mas que ao sair dessas portas, Senhor, o Senhor venha a proteger, Pai, os teus filhos, e os teus filhos venham a exaltar o teu nome, Pai. Pai, eu te peço por cada vida que aqui está e também pelas que não estão, que não conseguiram vir hoje, Pai. Eu consigo do Senhor também, Pai. Envie os teus anjos, Pai, para que possam protegê-los. Pai, eu te peço, protege cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aqui, amém? Os irmãos que estão escalados para limpar a salinha das crianças, não estou limpando, amém? Vai limpar em nome de Jesus a salinha das crianças. Não deixe isso, amém? E você aí, parte de um lanche para o pregador. Quando o pregador sair daqui, cenário, Jesus não despediu. Jesus não despedia multidão vazia. Sempre tinha uma copa para comer. Então, não deixe o pregador sair daqui sem fazer um lanche, amém? Levante sua mão para o céu. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o Consolador amado, seja com a sua igreja e com ela permaneça para sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agindo Deus, Quem impedirá? ninguém terminar. Saúde seu irmão com a paz do Senhor. Vá em paz para a sua casa.